Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2023. Nesse terceiro trimestre, como você que está nos acompanhando sabe, estamos estudando sobre as cartas pastorais, 1º, 2º, Timóteo e a carta de Paulo a Tito. E na lição de hoje, a lição de número 7, nosso tema é instruções sobre o comportamento na igreja. Nós já estudamos sobre os falsos mestres, as heresias, sobre o perfil do presbítero, do diácono, o comportamento das mulheres e agora nós iremos estudar sobre o comportamento geral dos irmãos na igreja. Lembrando que nós do ebedemfoco.com disponibiliza para você slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade e pronto para serem usados. E esses slides do EBD em Foco, prontos para serem usados, você tem acesso a eles a partir de uma assinatura. Você faz a assinatura no ebdemfoco.com e você terá muito mais tempo para poder estudar. Você que gosta de ministrar com slides em PowerPoint na sua escola bíblica, seja um assinante do ebdemfoco.com e você terá todos os slides da EBD prontos para serem usados, o que vai dar muito mais tempo para você poder estudar, muito mais tempo para você poder preparar a aula, que é muito importante. Às vezes a estratégia de preparação da aula do professor muda tudo na hora da ministração. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016. Já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles na nossa plataforma ebdemfoco.com. Se você deseja relembrar, ministrar em algum momento na sua igreja uma lição e deseja usar o slide em PowerPoint, nós temos mais de 750 slides da EBD desde 2016 produzindo slides na nossa plataforma. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. A assinatura do conteúdo tem os slides das lições de adultos e os slides das lições de jovens, além dos bônus, que são os slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor e cursos sobre doutrinas. Então acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, e diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, e lembrando eles sobre a liberdade cristã, sobre a liberdade que as pessoas têm, mas sobre a responsabilidade que elas têm também na sua vida. Paulo lembrando aos irmãos em Coríntios que existem coisas que são boas, existem coisas que são más, existem coisas que em si mesmas não são más, mas não são aconselháveis, não são ideais, E existem até coisas que são boas, mas precisam ser feitas, desfrutadas de forma moderada. E por último, Paulo está dizendo que o cristão verdadeiro não deve viver uma vida dominada por absolutamente nada, exceto por Cristo. Quando ele diz aqui, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não é minimamente aceitável que um cristão seja, por exemplo, dependente de alguma coisa, seja viciado em alguma coisa, seja escravo de alguma coisa. É importante que nós tenhamos essa percepção. Resumo da lição: a igreja tem um relevante papel como coluna e firmeza da verdade e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo, A igreja tem um relevante papel como coluna da firmeza, como coluna e firmeza da verdade. A igreja tem que ser
um referencial de conduta moral, ética e espiritual. A igreja tem que ser. Infelizmente, nós vivemos em um tempo, e isso é algo grave, nós vivemos em um tempo onde as igrejas já não têm mais esse referencial de moralidade, esse referencial de conduta, esse referencial ético, né? Porque há muitos pastores em igrejas que fazem tudo o que querem, aquilo que é moral e é imoral para ter pessoas, para ter dinheiro, e isso foi minando a credibilidade da igreja. Mas, mais uma vez, é bom lembrar, como está aqui citado pelo comentarista, e também é um texto bíblico, a igreja é a coluna e firmeza da verdade aqui na terra. A igreja representa Cristo, a igreja representa o reino de Deus e as suas virtudes, e não é minimamente aceitável que a igreja se comporte diferente disso. O texto bíblico da nossa lição, como nós estamos estudando cartas pastorais, a lição de hoje é 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16, e é óbvio que você vai estudar todo o livro de Timóteo, né? Todas as cartas de Timóteo, mas especialmente todo o capítulo 3. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas vamos para a nossa introdução. Na lição desse domingo estudaremos os 3 últimos versículos do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Apesar de ser um trecho pequeno, tem riquíssimo conteúdo. Nele, Paulo expressa o seu desejo de ver ou de rever Timóteo, possivelmente na própria Éfeso. Fala do relevante papel da igreja como coluna e firmeza da verdade e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo, o Filho de Deus, encarnado e ressurreto e glorificado. Então, apesar de ser um texto pequeno, nós temos, né, aqui 2 coisas que são substanciais, né, dentro do cristianismo. O primeiro é a importância, que eu já falei, né? A importância da igreja. A importância da igreja, a relevância da igreja dentro da sociedade, como a representante da verdade que é Deus, da verdade que é Cristo, a representante do reino de Deus. A igreja tem um papel substancial. E como eu já falei e vou repetir, é triste pensar que a igreja tem perdido espaço na sociedade e tem perdido esse referencial. É triste perceber isso. As pessoas já não confiam mais na igreja como uma instituição onde você vai fazer parte dela e a sua vida vai ser transformada. A sociedade já não confia mais na igreja como sendo uma instituição onde você vai lá para aquela instituição e ali você vai ouvir coisas boas. As pessoas estão indo para a igreja, estão chegando lá, estão vendo apelação, extorsão, politicagem, expressão de ódio, vaidade. É isso que tem se visto nas nossas igrejas. Infelizmente, a igreja tem perdido esse posto e essa responsabilidade de coluna e firmeza da verdade. Como que ela pode testemunhar do mistério da piedade? Como que ela pode testemunhar do amor de Deus se ela vive uma vida como a vida do mundo? Então, nós precisamos, como cristãos, refletir sobre isso. Qual a nossa função nessa sociedade? Ela está sendo bíblica ou não? Refletiremos a respeito do conteúdo da verdadeira mensagem cristocêntrica e os perigos de um evangelho político ou moral, denominado evangelho social. São faces diferentes de um mesmo problema. Manter a essencialidade bíblica da pregação é um grande desafio para a igreja em todos os tempos. Então vamos para o nosso primeiro tópico, o propósito de Paulo. Uma palavra pessoal. Com a expressão escrevo-te estas coisas, Paulo volta a dar um tom bem pessoal ao seu texto, principalmente ao dizer que esperava ir ao encontro de Timóteo bem depressa, né? Paulo está preocupado com Timóteo. Timóteo era um jovem
né? E ele tinha algumas dificuldades. Timóteo era um pouco introspectivo, tinha dificuldade de falar em público. Timóteo tinha algum problema de saúde que Paulo diz para ele tomar água com vinho para amenizar os problemas de saúde. Não se sabe exatamente o que era, mas ele tinha algum problema estomacal. Timóteo era muito jovem e recebia críticas das pessoas, e essas críticas também eram relacionadas a Paulo, era dirigida a Paulo por ter nomeado ele como pastor ali, sendo ele muito jovem. Então a vida de Timóteo era bem difícil, mas Paulo estava bastante preocupado com ele. Então por essa razão nós vemos nessas duas cartas que Paulo escreve para Timóteo, tons bem pessoais, porque ele está preocupado com o pastor que ele colocou ali em Éfeso. Isso mostra que Paulo pretendia retornar da Macedônia, Europa, para a Ásia Menor, atual Turquia, a fim de reencontrar seu amigo e fiel cooperador, né? Preocupado com a condição, com a situação em que seu amigo está, né? Isso é um exemplo importante. A gente não pode dar responsabilidade para as pessoas, a gente que é líder, que preside igreja, a gente não pode dar responsabilidade para as pessoas e não estar de perto. Precisa estar perto para observar, né? E o professor também, ele precisa dar responsabilidade para os seus alunos em algum momento ali, e ele tem que estar por perto, preocupado, para que ele não fracasse, para que ele não erre, e mesmo quando errar você esteja ali por perto para ajudar, porque o objetivo é vê-lo crescer, desenvolver. Como já estudamos, Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo durante a viagem que fez depois de seu primeiro aprisionamento em Roma, quando visitou Creta, onde deixou Tito, e algumas cidades da Ásia Menor, como Mileto e possivelmente a própria Éfeso. De Mileto seguiu para Troade, rumo à Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, região de onde escreveu a primeira carta a Timóteo, né? Paulo era um missionário, né? Apóstolo Paulo, um missionário que esteve em viagens pelo menos por 3 vezes de forma oficial, né? E durante esses anos, né, de viagem pela Ásia Menor, Europa, saindo da Ásia, voltando para Jerusalém, saindo da Ásia Menor, voltando para Jerusalém, viajando nesse contexto aí, e até Roma como prisioneiro. A vida de Paulo foi bastante agitada em termos de viagens, prisões e pregação do Evangelho. Mudança de planos. No versículo 13 do capítulo 4, Paulo também expressa seu desejo de encontrar-se novamente com Timóteo, mas não há nenhuma evidência de que tenha havido seu retorno para a Ásia Menor, né? Escrevendo a Tito, algum tempo depois, o apóstolo afirma que pretendia passar o inverno em Nicápolis, na costa ocidental da Grécia, ainda mais distante de Éfeso, né? Tito 3:12 diz: quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicápolis, porque deliberei invernar ali, né? Parte dos planos de Paulo. O mais provável é que, saindo da Ásia Menor pela cidade de Troade, Paulo tenha visitado a Macedônia, descido a Corinto, na Acaia, e de lá seguido para Nicápolis, onde provavelmente foi preso e levado para Roma. Assim como qualquer um de nós, Paulo também fazia planos, mas ele havia entregado a sua vida totalmente à direção de Deus, o que incluiu sofrimentos e o próprio martírio. Fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. Nessa perspectiva é importante nós trabalharmos uma questão sobre a teologia da prosperidade, especialmente, né? E aqueles cristãos que têm medo da dificuldade, aqueles cristãos que pensam que quando estão passando por dificuldade é porque Deus está punindo, é porque Deus o abandonou, como a teologia da prosperidade, né, a famigerada teologia da prosperidade, fala muito sobre isso. Se você está infeliz, se você é pobre, é porque você não tem fé, é porque você não tem relacionamento com Deus, é porque você não é uma pessoa piedosa, você não ora. Mas é interessante que quando você olha para a vida dos apóstolos, esses homens sofreram. Paulo, 1/3 do seu ministério, ou seja, de cada 10 anos de ministério de Paulo, 3 anos ele passou em prisões.
Aí você imagina, será que esse homem não era um homem de fé? Será que esse homem não tinha comunhão com Deus? Ou será que Deus odiava Paulo para puni-lo severamente dessa forma? Não, não tem nada a ver com isso. São consequências de você se opor ao mundo. São consequências do pecado original, o pecado primeiro lá de Adão, que veio todas essas maldades. Faz parte da existência. Pessoas que pregam o evangelho são perseguidas. Pessoas que não pregam o evangelho, no evangelho também são perseguidas em outros lugares. Essas perseguições, esses problemas de violência, esses problemas de doença são resultados do pecado. E quando se trata do evangelho, mais ainda as pessoas, aqueles que não gostam de Deus, eles se enraivecem contra quem prega o evangelho. E Paulo estava sofrendo as consequências de se opor ao mundo. Quem se opõe ao mundo inevitavelmente terá uma resposta do mundo, uma resposta do diabo contra essa pessoa que se opõe ao mundo. E essa resposta não é de carinho, muito pelo contrário, é um ataque severo contra essa pessoa, como os apóstolos, todos eles sofreram. Mas se tardar. Ao mesmo tempo em que esperava logo rever Timóteo, Paulo cogitava que sua viagem pudesse demorar. Assim enviou por carta suas instruções. O apóstolo se mostrou precavido e diligente, fazendo o melhor uso possível do principal meio de comunicação da época. Nós precisamos, como Paulo, por que Paulo alcançou tanto êxito no seu ministério, mesmo passando por tantas dificuldades? Ele era um homem precavido, ele estava sempre aproveitando as oportunidades. Aliás, ele mesmo fala, porque a gente não perder as oportunidades, não ficar vacilando, porque o tempo passa e a gente não pode perder as oportunidades. Então você precisa identificar aquilo que é bom, você precisa ter uma percepção daquilo que é essencial para a sua vida e você se dedicar a isso. Timóteo ficou devidamente suprido de orientações pastorais complementares àquelas que haviam recebido pessoalmente. Quando usados sabiamente, os meios de comunicação são uma bênção. Eles podem nos edificar individualmente e a igreja, Os meios de comunicação são importantes. No meio de comunicação, já fala, uma coisa importante que a igreja faz é se comunicar, é verbalizar a mensagem do evangelho, os valores do evangelho. Então, todos os meios de comunicação são importantes e úteis para a comunicação da igreja com a sociedade. O que nós precisamos ter cuidado é quanto ao uso individual dos meios de comunicação, das redes sociais, porque isso claramente, e a prova científica disso, que isso traz um desgaste e um prejuízo profundo para as pessoas. Então tem que ter muito cuidado com as redes sociais. Segundo tópico, a igreja do Deus vivo. Como convém andar? A construção gramatical utilizada por Paulo nos permite entender que o ensino não era somente para Timóteo, mas para todos os crentes de Éfeso, e via de consequências para os cristãos de todos os tempos, pois visava a igreja do Deus vivo. São instruções quanto ao comportamento de todos os que são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança. O texto, o comentarista está dizendo que o que Paulo escreve era para Timóteo, para a igreja em Éfeso e para toda a igreja em todos os tempos. E a gente precisa entender isso, que muitos textos da Bíblia, eles são princípios, especialmente o Novo Testamento. O Novo Testamento tem normas, tem leis, mas na sua maioria tem princípios. A maioria do Novo Testamento foi escrito para um povo específico, em um contexto específico, para resolver um problema específico. O quanto que a Bíblia é maravilhosa, ela apresenta esses princípios de conduta, esses princípios de percepção, de adoração, de espiritualidade. Ela apresenta esses princípios que eles são atemporais. Desde quando foi escrito e eternamente, esses princípios existirão. E a Bíblia contém nesses princípios as instruções quanto ao comportamento de todos que são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança, não somente para os daquele momento. Por isso que é tão importante. Eu tenho um amigo, ele é católico, ele não é crente e nem é um católico praticante,
mas ele é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, porque ele diz que entende que a Bíblia tem os melhores valores para a vida, né? Ele é um estudioso, uma pessoa que estuda muito, um intelectual, e ele entende que a Bíblia tem os melhores valores, as melhores perspectivas para a vida. Enquanto muitas pessoas negam a Bíblia, o poder da palavra de Deus, a importância dela, outros também conseguem compreender nela o valor que ela tem para a vida. Mesmo que essa pessoa às vezes não buscam na Bíblia Deus como Senhor da sua vida, mas eles admitem o quão a Bíblia é importante para a nossa vida. Casa de Deus. O sentido aqui não é físico. Paulo não está referindo-se ao templo como um edifício, mas ao corpo místico de Cristo, a igreja, formada pela reunião de todos os santos, os quais são o templo do Espírito Santo, a habitação permanente de Deus. Aqui entra aquela discussão, né, que é importante. Nós somos igrejas. Eu não sou igreja. Eu não sou igreja. Ou melhor dizendo, eu não sou a igreja. Eu sou igreja, mas eu não sou a igreja, né? Eu sou igreja porque eu sou membro da igreja, porque eu constituo a igreja, mas eu não sou a igreja. Não existe igreja na individualidade. A igreja é comunidade. As pessoas que são adeptas dos desengrejamentos, né, dos desengrejados, eles usam essa ideia de que eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja. Eu sou igreja, mas eu sou igreja no sentido de que eu componho a igreja. Porque a igreja, ela é comunidade. A igreja não é apenas um indivíduo. Não existe, como diz a história, né? O ser humano não é uma ilha. E não existe essa questão de você ser uma igreja. Você é igreja, mas você não é uma igreja, você não é a igreja. Você é igreja porque você é membro da igreja. Nós somos igrejas. Nós somos a igreja. Nós, a comunidade, aqueles que confessam Cristo como Senhor das suas vidas, aqueles que se reúnem em nome de Cristo, isso é igreja. É a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, Hebreus 12 e 23. Jesus anunciou aos discípulos a edificação de sua igreja em Mateus 16 e 18, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Usando um termo grego bem conhecido na época, eclésia, formado de ek, para fora de eclésia, chamado para fora, a igreja. Aliás, eu até estava fazendo uma ministração esses dias na igreja e falando sobre essa questão, né? As igrejas, quase que no geral, é óbvio que não é no geral porque não se deve generalizar, mas as igrejas, boa parte delas, elas estão se organizando entre as quatro paredes do templo, e é onde elas funcionam. E é somente ali que elas funcionam. E a ideia de eclésia, né? A ideia de eclésia é chamados para fora, chamados para atuar lá fora, né? Para estar lá fora. O que nos traz a ideia de que um indivíduo só não pode ser igreja. Um indivíduo só não consegue ser a igreja, não consegue ser uma igreja. A ideia é que todos, né? Todos que estão em todo lugar, todos que professam o nome de Cristo, seja igreja. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, tem o sentido literal de reunião de um povo por convocação. É para esse povo, portanto, que são dirigidas as instruções paulinas. Onde quer que nos reunamos, precisamos nos comportar de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos nos preocupar com o ambiente cultico, para que seja um ambiente agradável, para que seja um ambiente sacro, né? Um ambiente onde se adora a Deus, mas nós não podemos entrar numa ideia dualista de que o que eu faço na reunião da igreja, na reunião dos santos, é sagrado, mas o que eu faço lá fora não é. Porque se
Se por um lado nós não somos a igreja, ou melhor dizendo, eu não sou a igreja, eu não sou uma igreja, mas eu sou igreja, né? E aonde eu estiver, eu devo agir como igreja. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Uma pessoa sozinha não é a igreja. Uma pessoa sozinha não é uma igreja. Mas uma pessoa sozinha é a igreja. No sentido de que você é representante da igreja. No sentido de que você é um membro da igreja. No sentido de que você é templo de Deus, é casa do Espírito Santo. E se por um lado nós somos a igreja quando estamos reunidos, nós somos igreja quando estamos separados, e nós devemos viver dignamente da palavra, dignamente do que nos ordena a palavra, porque nós somos igreja, nós somos membros da família de Deus. O Deus vivo, a expressão igreja do Deus vivo contrasta com os inúmeros templos dos deuses pagãos da época, ídolos mortos que não podiam esboçar nenhuma reação ao culto que recebiam. Ali mesmo, em Éfeso, muitos haviam se convertido a Cristo, abandonando os ídolos, o que causou grande alvoroço na cidade, né? Éfeso de Diana, né? A grande Diana, a deusa Diana, tinha templo de Diana, e havia outros deuses, porque era um contexto grego. Os romanos também eram bastante idólatras com seus deuses, mas os gregos ficaram muito conhecidos por causa do seu panteão de deuses, né? E as cidades gregas tinham geralmente um padroeiro, como Éfeso era Éfeso de Diana, mas tinha uma enormidade de outros deuses, porque o paganismo era recheado desses deuses. Hoje, igualmente, precisamos ter fé e convicção de que estamos servindo a um Deus vivo. Não podemos perder a poderosa presença de Deus em nossa vida individual e coletivamente, né? Nós não deixamos de ser membros de uma igreja quando estamos separados. Nós não deixamos de ser representantes do reino quando não estamos reunidos. Nós continuamos sendo os mesmos. Nós continuamos sendo igreja onde quer que estejamos, mesmo que estejamos sozinhos. Mas nós precisamos estar reunidos para sermos a igreja, a eleita de Deus. Precisamos orar fervorosamente e dedicar tempo nos exercitando em piedade ou devoção, e em devoção, né? O que inclui a prática de disciplinas espirituais que nos levem a conhecer e amar cada vez mais a Deus, né? 1 Timóteo 4, 7 e 8 diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco proveita, ainda que seja bom, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Nós devemos nos aplicar, né, ao que é bíblico e rejeitar aquilo que é fantasioso, aquilo que não é bíblico. Terceiro tópico: o mistério da piedade. Coluna da verdade. Mais que um sentido geral, verdade aqui tem um sentido fundamental e específico, que é o mistério da piedade. Esse mistério ou razão de nossa devoção é Cristo, a palavra encarnada, em torno de quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse mistério, né, que é Cristo. Paulo usa essas expressões em outros textos também. Em Coríntios, por exemplo, ele usa a expressão mistério para dizer que esse mistério era a revelação de Cristo. Esse mistério era a igreja, né? Por exemplo, Efésios, se eu não estou enganado, Efésios 3, ele fala, acho que é Efésios 3, isso mesmo, ele fala de que ele foi comissionado por Deus para ser apóstolo, para poder pregar essa boa nova, né? Anunciar esse mistério que não havia sido revelado a outros homens em outra época, mas Deus aprove revelar
aos irmãos agora, e esse mistério era de que a igreja era composta de judeus e gregos, de judeus e gentios. Paulo diz que para os judeus isso era um mistério, que eles não concebiam a ideia de uma igreja mista em termos de nacionalidade, né? Mas isso era um mistério que Deus havia escondido antigamente, mas revelado. Que mistério era esse? O mistério da existência da igreja como comunidade, da igreja como povo de Deus, e dessa igreja sendo composta por pessoas de todas as nacionalidades, de todas as cores e raça, de ambos os sexos. A única diferença, a única restrição, como é que eu vou dizer, a única questão específica, né, própria de tudo isso é a fé em Cristo, né? A diversidade de étnica, linguística, de cor, de nacionalidade, social, isso era absolutamente irrelevante, né, para a composição da igreja. A única coisa central, fundamental, é a fé em Cristo. Para proclamar essa verdade, os líderes de Éfeso precisariam ter uma firme estrutura moral e espiritual. Por isso, as qualificações apresentadas por Paulo eram fundamentais. O enfraquecimento da liderança compromete a mensagem, isso é verdade. Por isso que é importante que nós líderes, né, pastores, presbíteros, professores, sejam pessoas idôneas, sejam pessoas de boa reputação. Há um risco enorme de se tentar reduzir o evangelho a uma pregação de moral pública, enquanto as qualificações individuais vão sendo desprezadas, né? As pessoas tendem a transformar o evangelho num conjunto de regras de moralidade ou de moralismo, e ainda que a Bíblia contenha um valor moral altíssimo, enquanto que o evangelho tem padrões elevadíssimos de moralidade, mas o evangelho não é moralismo, né? O evangelho não é moralismo, e como diz aqui o texto, há um risco enorme de se tentar reduzir o evangelho a uma pregação de moral pública, enquanto as qualificações individuais vão sendo desprezadas, né? Aí, quando você pensa no evangelho como um conjunto de moralismo, você está apenas pensando na regra, você não está observando o evangelho como poder que transforma a vida. Então, nesse caso, você pode proclamar essas virtudes, mas não viver. Mas não é assim que a Bíblia nos apresenta, não é assim que o evangelho deve ser vivido. O evangelho deve ser vivido a partir da mudança que o evangelho causa em nós. O evangelho deve ser pregado, anunciado a partir das mudanças que ele produz, promove em nós. Porque o evangelho é poder de Deus, não um conjunto de moralidade pública. Não é uma forma de apresentação de moralidade e ética pública. O evangelho é poder de Deus e nós devemos estar conscientes disso, inteirados disso e vivendo nessa perspectiva. Em tempos trabalhosos, não são poucos os que estão reduzindo o evangelho à defesa de pautas públicas. Uma pregação aparentemente espiritual, mas bem afastada da mensagem cristocêntrica. Isso é a coisa que mais acontece. E nós já falamos sobre isso em outras lições, e é bom sempre lembrar. Cuidado com as heresias, porque as heresias elas nunca são uma verdade por inteira. Elas são sempre meias verdades. O problema é que meias verdades é uma verdade inteira. E aqui o comentário está dizendo, uma pregação aparentemente espiritual, mas bem afastada da mensagem cristocêntrica. Às vezes você vê pessoas por aí como, vamos lembrar aqui, como Caio Fábio, como Ariovaldo Ramos, quem outro? David Leonardo, Pablo Marçal, quem mais? Vitor Azevedo, só os que eu estou lembrando que estão mais na mídia. Às vezes você vê esses caras, eles transmitem muito bem aquilo que eles querem transmitir, com uma roupagem inovadora, uma roupagem legal, bonita, que parece demais com o evangelho, mas não é cristocêntrico, é antropocêntrico.
é vitimista, é buscando interesse pessoal, satisfação pessoal. Isso agrada as pessoas, mas não é bíblico. E nós não temos que pregar aquilo que agrada as pessoas, mas aquilo que é bíblico. Aquilo que é bíblico muitas vezes vai agradar a alma do piedoso, mas vai desagradar o carnal. Verdade libertadora. A única mensagem libertadora é o evangelho bíblico completo, que expõe o mistério da piedade, encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Cristo e seu poder regenerador, justificador e redentivo eterno. Isso é o evangelho. É por isso que é importante nós não cairmos nesses engodos, nessas enganações, nesses floreios, né? Tem uma pregadora na internet aí que também está ficando muito famosa, que ela gosta de fazer analogias, são algumas coisas bem bizarras, bem estranhas, né? Nós não podemos, professores, jovens, você que prega o evangelho, nós não podemos nos desvincular do evangelho que fala da encarnação de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, da glorificação de Cristo e do seu poder regenerador, justificador e redentivo. Nós não podemos nos desvincular do evangelho que diz que o homem é pecador e que sem Cristo ele vai perecer no inferno. Nós não podemos nos desvincular do evangelho que diz que toda glória a Deus. Como diz os solas da reforma, somente a Deus glória, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. Nós não podemos nos desvincular de um evangelho com esse conteúdo. Nós temos que reforçar, nós temos que defender este evangelho, o evangelho verdadeiro. Esta mensagem, e somente ela, tem o poder de libertar o homem e dar-lhe força interior para vencer suas próprias inclinações pecaminosas, afastando de toda a imoralidade e mundanismo. Uma pregação moral, portanto, é como atacar as consequências de um problema, deixando inatingível a causa. Isso é o que tem sido feito com parte da pregação evangélica, fazendo dela um discurso político, na vã esperança de transformação da sociedade, né? O problema da teologia da libertação, teologia da missão integral, como teologia e outros termos. Inclusive eu vi um vídeo de um padre que eu achei muito legal, o moço cantando lá, né? E aí a última frase do louvor lá numa igreja católica, ele diz assim: o reinado do povo. Eu sei que esse é o final da expressão do verso da canção lá. E o padre, então, quando termina, ele diz: o reinado do povo? Não, o reinado é de Cristo. O reino é de Cristo, não é do povo. E aí ele ainda tece alguns comentários sobre o antropocentrismo da canção, que Cristo não está nela, o homem está nela. Então é isso que a modernidade quer, tirar Deus do centro. E você percebe isso que nas igrejas evangélicas, na igreja católica e no geral, a ideia é colocar o homem no centro, é o homem ser a medida dele mesmo. Isso não funciona, não funciona. Especialmente não funciona para você que é cristão, para nós que somos cristãos. A nossa medida é Cristo, é a sua palavra, é a sua vontade. É o que nos norteia, nos mede, nos corrige, nos sara, nos cura, nos liberta e nos conduz para o céu. Não existe libertação da sociedade se os indivíduos permanecem presos em seus deleites e pecados. Homens imorais jamais construirão uma sociedade moralmente sadia. O verdadeiro evangelho, portanto, apresenta Cristo, o homem perfeito, único, que tem o poder de libertar, perdoar os pecados e produzindo uma profunda transformação de caráter. É preciso pensar que a mudança que o evangelho propõe, ela não é uma mudança nacional. A mudança que o evangelho propõe é uma mudança, antes de tudo, uma mudança pessoal. É uma mudança pessoal. O evangelho, ele propõe a mudança do caráter de cada indivíduo para assim, então, construir uma sociedade melhor. Mas nós não devemos esperar isso agora. Nós não devemos esperar isso dos políticos. Nós devemos esperar que Cristo faça isso. É a obra da regeneração pela qual se inicia um processo progressivo e permanente, que é o crescimento em santificação. Somente a graça de Deus nos faz alcançar virtudes espirituais como o domínio próprio, fruto do Espírito. Não é somente a operação de Deus, né?
como eu acabei de falar, só Cristo pode operar de fato a transformação em nossas vidas. O conteúdo da mensagem. Igrejas da Europa e dos Estados Unidos da América vivem trágicos resultados de um processo de declínio da pregação. Isso, infelizmente, se projeta no Brasil com as facetas próprias de um país tropical e continental altamente eclético no campo evangélico. Nós temos de tudo de fato, né? Nós já falamos um pouco aí, citando alguns, né? Acho que eu esqueci do Tiago Brunet, Ed Renekiewicz e outros, mas nós temos uma diversidade de pregadores, diversidade de comunidades, com uma diversidade de viés, muitas com viés ideológicos totalmente averso à Bíblia, e nós temos muito disso no Brasil e no mundo, né? Como diz aqui o comentarista, isso infelizmente se projeta no Brasil com as facetas próprias de um país tropical e continental altamente eclético no campo evangélico, né? Essa diversidade religiosa é um problema. Há também um movimento de psicologização pela inserção de conteúdos motivacionais e de autoajuda, como a teologia do coaching. No campo pentecostal há movimentos sem solidez bíblica e doutrinária, por isso rapidamente cai em descrédito, gerando frieza, incredulidade e apostasia. Realmente o comentarista tem muita razão. Muitos desses desvaneios, dessas aventuras, dessas coisas esquisitas estão dentro do contexto pentecostal. O contexto pentecostal é óbvio que, salve exceções, o contexto pentecostal tem muita liberdade, dá muita liberdade teológica, dá muita liberdade a pessoas que não têm nenhum preparo teológico para estar dirigindo grandes igrejas e influenciando pessoas, e isso pode ser um problema. Como coluna e firmeza da verdade, a igreja deve sustentar a proclamação do mistério da piedade, que Paulo expressou através do trecho de um hino bem conhecido dos crentes primitivos. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3:16. Em poucas palavras, uma profunda mensagem cristológica. Apresenta Cristo, o Filho de Deus, que fez carne, morreu e ressuscitou como prova de sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno, né? Nós precisamos lembrar que as nossas pregações precisam ser cristocêntricas. Nós não devemos fomentar pessoas, financiar pessoas que não têm uma postura exigente quanto à cristocentricidade da mensagem. Sua vida e ressurreição, assim como sua ascensão aos céus, foi testemunhado pelos anjos. Seu nome tem sido pregado aos gentios e crido por incontáveis pessoas em todas as épocas e lugares, os quais esperam vê-lo glorificado. É o evangelho que, como diz Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo que crê. É o evangelho que transforma essas pessoas. Não é o moralismo, não é as ações sociais, políticas, mas é o evangelho que é o poder de Deus. Buscando o equilíbrio. Ao tratar da centralidade do Evangelho, que é Cristo, não podemos imaginar que não devemos estudar muitos outros importantes temas da vida cristã, também contidos nas Escrituras. O ensino de Paulo visa ensinar como convém andar, e isso deve ser feito com equilíbrio. O segredo do equilíbrio é ter Cristo sempre no centro de todas as coisas, interpretando e aplicando os ensinos relativos a todas as áreas da vida. Nosso foco central deve ser a glorificação de nosso Senhor e Salvador, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E nós devemos então lembrar que nós temos um Senhor e a ele a glória. A ele a glória. Isso é importante. É importante. Nós devemos nos distanciar dessas perspectivas teológicas triunfalistas, dessas perspectivas teológicas neopentecostais. Nós precisamos nos desvincular disso e adentrarmos em um contexto mais bíblico, sólido e firme, claro, que é a palavra de Deus. Conclusão.
Em tempos tão trabalhosos, com tantos fundamentos destruídos, é imperativo que, como igreja, cumpramos nosso papel de defesa e proclamação da verdade, que é Cristo e seu evangelho pleno. Para essa importante missão, precisamos manter um comportamento apropriado, cumprindo fielmente a palavra de Deus. Isso não é possível com as nossas próprias forças, mas a graça de Deus nos capacita, né? O evangelho deve ser pregado. O evangelho deve ser bíblico. E nós não podemos fazer isso por conta própria. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Lembrando que você que usa os slides produzidos pelo EBD em Foco aí na sua igreja, tire uma foto e nos envie. Acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp para mais informações. E lembrando do conteúdo da assinatura, os slides de adultos, slides de jovem, bônus de slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.